16ª lâmina, 16º arcano, a torre. Abre aspas. Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, em meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada. Ele dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Acumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Fecha aspas. Lucas, capítulo 1, versículos 43 a 53. Abre aspas. Todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Fecha aspas. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Abre aspas. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Fecha aspas. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 28. Caro amigo desconhecido, a geração dos demônios artificiais e a natureza dos seres das hierarquias de esquerda foram o tema principal da carta precedente. Depois de termos meditado sobre tudo o que sabemos a respeito dos diferentes seres do mundo do mal e considerando que a carne é inocente e que o núcleo do ser humano é a imagem de Deus, podemos perguntar-nos se, em última análise, só os demônios e os seres das hierarquias da esquerda são a causa do mal, e se, sem eles, não haveria mal na vida humana e na história da humanidade. Essa questão não é nova. Eis o que diz sobre ela Orígenes, nascido em Alexandria entre 184 e 185. Abre aspas. Os simples, entre aqueles que creem em Cristo, pensam que todos os pecados que os homens cometem são feitos por poderes adversos, que assaltam o espírito dos pecadores de tal sorte que, nesse combate invisível, esses poderes são vitoriosos, e que se o diabo não existisse, nenhum homem pecaria. Quanto a nós, considerando a coisa com mais atenção, cremos que não é assim. E pensamos naquilo que provém manifestamente da necessidade corporal. Deve-se pensar que a causa da fome e da sede em nós seja o diabo? Ninguém, creio, ousará afirmá-lo. Se, pois, o diabo não é causa da fome e da sede em nós, como será quando cada homem chegar à idade viril e sentir os aguilhões naturais do desejo? Sem nenhuma dúvida, é necessário concluir que, como o diabo não é a causa da fome e da sede, não é também dos movimentos que são naturais na idade adulta. Assim é certo que esses movimentos não têm o diabo como autor, de modo que não se deve pensar que, se o diabo não existisse, nossos corpos não estariam sujeitos ao desejo sexual. Vejamos agora outra coisa. Como mostramos acima, o homem deseja seu alimento, não por causa do diabo, mas por causa do apetite natural. Se o diabo não existisse, poderia acontecer que, ao se alimentar, a experiência humana tivesse tanta disciplina que nunca excedesse a medida, isto é,
que nunca se alimentasse de modo diferente daquele que a coisa pede ou que a razão permite? E que nunca acontecesse que os homens pecassem no que diz respeito à medida na alimentação? Quanto a mim, não creio que, mesmo que nenhuma tentação diabólica os tentasse, os homens se contivessem e nunca ultrapassassem a medida e a disciplina no comer, antes de tê-las apreendido por longa experiência. E então? No que se refere à comida e à bebida, é possível pecarmos mesmo sem excitação diabólica, se, por acaso, formos menos continentes ou menos sábios. E quando se trata dos desejos carnais, deve-se pensar que não sucede de modo semelhante? Penso que o mesmo argumento vale no caso das outras paixões, como a cobiça, a cólera, a tristeza, e no caso, tudo que vai além da medida e excede as regras da temperança. É evidente que, se nas boas coisas a liberdade humana por si mesma é incapaz de levar o bem até o fim, porque ela é levada à perfeição por um socorro divino, o mesmo se dá no mal. Recebemos germes de pecado de nossas tendências naturais, e quando não resistimos aos primeiros movimentos da intemperança, o poder inimigo se apodera dessa primeira falta. Ele nos assalta e nos preme de todos os modos, procurando estender nosso pecado. Nós, homens, é que fornecemos as ocasiões e os gêneros dos pecados, e eles, os poderes adversos, desenvolvem esses germes em todos os sentidos e sem fim, se for possível. Fecha aspas. Eis aí uma resposta clara. Encontra-se no homem, especialmente em sua alma, o germe do mal, sem o que a tentação vinda de fora não exerceria nele nenhuma influência. A tentação seria impotente se não encontrasse na alma humana terreno já preparado. O 15º arcano tem por objeto o mal demoníaco. O 16º arcano trata do mal humano, ou seja, do mal que não vem de fora, mas que tem sua origem dentro da alma humana. O lamentável mal-entendido que coloca o mal humano inato na carne e não na alma deve-se a uma interpretação de tendência materialista da história bíblica do paraíso e da queda. Com efeito, se o paraíso é entendido como lugar terrestre e se a queda é entendida no plano material, o mal humano inato só pode ser entendido como biologicamente hereditário, e então é a carne que carrega o seu germe e o transmite de geração em geração. A carne passa a ser castigada, flagelada, enfraquecida pela privação da comida e do sono, desprezada e maltratada, e chega a ser motivo de vergonha. Mas, na verdade, a carne teria mais razão de envergonhar-se da alma do que a alma de envergonhar-se da carne. Porque a carne, milagre de sabedoria, de harmonia e de estabilidade, merece não o desprezo, mas a admiração da alma. Pode a alma ufanar-se de princípios morais que são tão estáveis como, por exemplo, o esqueleto do corpo? É ela tão infatigável e tão fiel em seus sentimentos como é, por exemplo, o coração da carne, que bate dia e noite? Tem ela sua sabedoria comparável à do corpo, que sabe harmonizar coisas contrárias como a água e o fogo, o ar e a matéria sólida? Enquanto a alma é dilacerada por desejos e sentimentos opostos, a carne desprezível sabe unir e fazer colaborar o ar que respira, a matéria sólida da comida, a água que bebe e o fogo incessante que ela produz em si mesma. E se isso não basta para mudarmos o desprezo em respeito, admiração e gratidão, lembremos, se somos cristãos, que Jesus, o Filho de Deus, habitou na carne e a honrou ao ponto de se unir a ela pela encarnação.
E quem é budista ou brahmanista, não se esqueça de que Buda e Krishna também habitaram na carne e que ela o serviu bem no cumprimento de sua missão. O asceticismo negativo, dirigido contra a carne e não para as coisas celestes, é consequência prática da materialização do paraíso e da queda. E, no entanto, o simples fato de um querubim ter sido colocado no oriente do jardim do Éden, brandindo uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, basta para mostrar, sem sombra de dúvida, que se trata de plano superior ao plano terrestre. Foram, portanto, as almas que cometeram o pecado original, e a carne não teve parte nisso. A queda é anterior à vida terrestre da humanidade. É essa a doutrina hermética, retomada por Pitágoras e Platão e representada nos primeiros séculos por Orígenes. Orígenes ensinou que Deus criou todas as almas iguais e que algumas delas pecaram no mundo espiritual e tiveram de deixá-lo e vir para a Terra. E que outras se voltaram para Deus, aperfeiçoaram-se e se tornaram anjos. Mas demos a palavra a Orígenes. Abre aspas. Os hereges tiram objeção de que se passa na Terra. Alguns homens, dizem eles, por direito de nascimento, têm sorte melhor do que outros. Uns, por exemplo, nascem de Abraão e em virtude da promessa. Outros são filhos de Isaque e de Rebeca. E aquele que ainda no seio de sua mãe suplantou seu irmão, parece que era amado de Deus antes de nascer. Mas geralmente uns nascem entre os hebreus e encontram entre eles a ciência e a da lei divina. Outros nascem entre os helenos, que são também prudentes e sábios. Outros entre os etíopes, que comem carne humana. Outros entre os citas, que consideram o parricídio uma lei. E entre os tauros, que imolam estrangeiros. Eles nos dizem, pois, se há tal e tão grande variedade nas coisas, e se a condição do nascimento é tão diferente e tão múltipla que não há mais lugar para a faculdade do livre-arbítrio, além disso, se não é a diversidade da natureza das almas que é causa dessa situação, fazendo com que uma natureza má de alma seja destinada a uma natureza má e com que uma natureza boa de alma seja destinada a uma natureza boa, que resta se não pensar que tudo isso acontece por acaso? Quanto a nós, não queremos, com nosso silêncio, favorecer a insolência dos hereges e respondemos assim, segundo as nossas forças, às suas objeções. Mostramos acima, pelas Sagradas Escrituras, que Deus, Criador do universo, é bom, justo e todo-poderoso. No começo, quando Ele criou o que quis criar, isto é, as naturezas racionais, Ele não teve outro motivo para criar senão a si mesmo, isto é, a sua bondade. Uma vez, pois, que Ele foi a causa de tudo o que era para ser criado, Ele, no qual não existia diversidade, nem mudança, nem falta de poder, criou iguais e semelhantes todos os que criou, porque para Ele não havia motivo para variedade e diversidade. Mas, tendo as criaturas racionais recebido a faculdade do livre-arbítrio, o exercício dessa faculdade levou uns ao progresso de sua vontade pela imitação de Deus e levou outros a falhar por negligência. Essa foi a causa da diversidade entre as criaturas racionais. Ela não provém da vontade ou do julgamento do Criador, mas do livre-arbítrio de cada uma delas. Assim, o Criador não parecerá injusto, já que coloca cada um em seu lugar, segundo seus méritos, e ninguém atribuirá ao acaso a felicidade ou a infelicidade dos homens em seu nascimento, nem acreditará na existência de vários criadores e de várias espécies de almas. Fecha aspas.
A doutrina segundo a qual a alma pré-existente na esfera pré-terrestre, tendo pecado, tomou em si o germe do mal, tem como consequência prática o asceticismo positivo, isto é, o da expiação e da união da alma com Deus. A ascese positiva não luta contra a carne, mas contra o germe do mal na alma, tendo em vista sua união com Deus. Por exemplo, se Teresa Neumann teve como alimento durante vários anos somente a Sagrada Comunhão, não foi porque desprezasse a carne ou estivesse em luta contra ela, mas porque vivia realmente do Santíssimo Sacramento, sem prejuízo para a saúde do seu corpo. E se alguém passa a noite em oração e sem sono, não o faz para privar o corpo do repouso, mas para se unir a Deus em oração. São Martinho deu seu manto a um pobre não para que sua própria carne sofresse com o frio, mas porque queria acabar com o sofrimento do seu próximo, cuja carne estava sem proteção contra o frio. Santo Antão foi para o deserto, não para lá fazer sua carne sofrer, mas para estar sozinho na presença de Deus. O monge renuncia ao matrimônio, não porque tenha ódio à mulher e às crianças, mas porque está abrasado do amor de Deus e não tem lugar em si para outro amor. A ascese positiva é universal, todos a praticam. O sábio que se fecha em seu escritório a fim de se dedicar aos seus estudos é movido a isso pelo amor à verdade, e não pelo desejo de privar sua carne do sol, do ar fresco e dos outros benefícios ou prazeres do mundo. A bailarina jejua muito para manter seu corpo esbelto e flexível. O médico interrompe seu sono à noite para atender a um doente. O missionário mora numa cabana miserável de aldeia negra, não porque ame a miséria, e sim porque quer participar dela com seus irmãos. O princípio da ascese positiva está enunciado com a maior clareza no Evangelho. Abre aspas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e, na sua alegria, vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Fecha aspas. Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. A ascese positiva é, pois, a troca do bom pelo melhor. Voltemos agora ao problema de saber o que é o mal humano inato. Ele é o arrancara, o sentimento do eu, proveniente da avidya, da ignorância primordial, causada pelo poder de proteção, associado ao poder de obnubilação, que consiste na identificação ilusória do si mesmo verdadeiro com o eu empírico, como é claramente atestado pela revelação, pela experiência autêntica direta, pela tradição e pela inferência. Responde à sabedoria antiga da Índia pela boca de Sankara, autor de seu resumo e de sua síntese. Ele é o desejo, gerado pela ignorância, que consiste em se atribuir o papel de centro a uma construção mental ilusória do eu, sendo que o centro não está em parte alguma, ou está em toda parte, responde o budismo. A outra corrente da tradição, a asa direita da entidade da sabedoria, se preferirdes, a corrente ocidental egípcio-judeu-cristã, dá resposta diferente. Segundo ela, o mal humano inato não é devido à ignorância primordial, à gnosia, mas ao pecado do conhecimento por si mesmo, em lugar do conhecimento recebido de Deus. Os tratados do hermetismo pré-cristão
Korikosmou e Poimandres, e a Bíblia, o Gênesis, estão de acordo a respeito do fato de que o pecado original está subjacente ao mal humano inato. Os tratados herméticos e a Bíblia falam do pecado original, cometido no céu, hermetismo, ou no paraíso, Bíblia, antes da queda original. E tanto o hermetismo cristão como a Bíblia descrevem esse pecado original como ato de desobediência a Deus, isto é, como separação da vontade humana da vontade de Deus e como desacordo entre essas duas vontades, causado pelo desejo de um saber diferente do da revelação e de um objeto de saber diferente de Deus e de sua revelação pelo mundo. Dentre os textos herméticos, a Korikosmou é o que fala da maneira mais explícita do pecado anterior à queda, do qual a queda foi a consequência e o castigo. Eis o texto pertinente. Abre aspas. Tendo assim falado, Deus, que é também meu Senhor, depois de ter misturado os outros dois elementos congêneres, a água e a terra, pronunciou igualmente sobre eles algumas fórmulas secretas, poderosas ainda, mas não semelhantes às primeiras. E depois de ter mexido bem a mistura, e depois de ter insuflado nela uma força vivificante, tirou a camada que boiava semelhantemente na superfície e que adquirira boa cor e se coagulara, e formou dela os signos zodiacais em forma humana. Quanto ao resíduo da mistura, ele o abandonou às almas que já tinham progredido, e essas almas que tinham sido convidadas para entrar nas moradas dos deuses, nos lugares vizinhos dos astros, entre os demônios sagrados, dizendo: Criai, meus filhos, rebentos de meu ser, recebei esses resíduos de minha indústria, e que cada um forme para si alguma coisa que corresponda à sua natureza. Vede, quero oferecer-vos ainda esses objetos, que vos servirão de modelos. E tendo retomado em suas mãos a mistura, dispôs em ordem e beleza, harmonizando-os com os movimentos psíquicos, o ornamento, cosmos, do zodíaco. Depois de ter ajustado com exatidão, como complemento dos sinais antropomórficos do zodíaco, aqueles que seguem, por assim dizer, animais, aos quais concedeu também as qualidades ativas bem conhecidas e sopro capaz de toda a arte, gerador de todos os acontecimentos de importância universal, que deviam suceder-se para sempre. Deus se retirou com a promessa de conceder às obras visíveis das almas o sopro invisível e, a cada uma das obras, uma substância de homoiogênese, de modo que ela, por sua vez, gere outros seres semelhantes a ela, e que as almas não estejam mais na necessidade de produzirem elas mesmas alguma outra coisa além do que já fabricaram em primeiro lugar. Que fizeram então as almas, ó minha mãe? Ísis disse: tomando o que tinha sido misturado da matéria, meu filho Oro, primeiramente elas procuravam compreendê-lo, adoravam a mistura, obra do Pai, e se perguntavam de que tinha sido ela composta. Não lhes era fácil reconhecer isso. Na verdade, depois que se tinham entregues a essa busca, invadiu-as o terror de incorrerem na cólera do Pai e se voltaram para a execução de suas ordens. Segue a formação dos pássaros, dos quadrúpedes, dos peixes e dos répteis pelas almas. E essas almas, meu filho, como se tivessem feito uma proeza, logo começaram a se armar de audácia indiscreta ou de curiosidade insolente e transgrediram os mandamentos. Deixavam suas seções e depósitos, não queriam mais permanecer num só lugar e não cessavam de movimentar-se. Continuar ligadas a uma só residência, elas o consideravam como uma morte.
Esse comportamento das almas não escapava também ao Senhor e Deus de todo o universo. Ele encontrou para elas uma punição e cadeia que lhes foi difícil suportar. De fato, aprouve ao chefe e soberano Senhor de todas as coisas fabricar o organismo do homem a fim de que, nesse organismo, a raça das almas sofresse para sempre seu castigo. Fecha aspas. É oportuno assinalar os fatos relevantes desse texto. Almas foram encarregadas da formação dos animais, segundo os modelos celestes do zodíaco. Mas, em lugar de fazerem essa obra sintética, elas adoravam a mistura, obra do Pai, e se perguntavam de que tinha sido ela composta, isto é, entregavam-se à análise, preferindo o conhecimento analítico à obra criadora sintética. Isso teve como consequência que elas mudaram sua atitude fundamental da vertical, Deus-alma, para a horizontal, alma-mundo, e não cessaram de mover-se na horizontal, e consideravam como morte o fato de continuarem ligadas a uma só residência, isto é, a imobilidade da vertical. Comparemos agora esses fatos relevantes com os da narração bíblica. Nesta, o homem é colocado por Deus no jardim do Éden e chamado para a obra criadora de cultivá-lo e guardá-lo. Vivia sob a lei da vertical, experimentou os frutos de todas as árvores, isto é, os métodos dos êxtases e dos êxtases da oração, da meditação e da contemplação que elevam a alma a Deus. Uma só proibição: não comer o fruto de uma única árvore, a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comesse, morreria. No paraíso, o homem deu nomes a todos os animais que Deus conduziu ao homem, a fim de que todo animal tivesse o nome que o homem lhe desse. Enfim, movidos pelo desejo de terem os olhos abertos e de serem como deuses, conhecendo o bem e o mal, Adão e Eva comeram da árvore proibida e foram expulsos do jardim do Éden para cultivarem a terra. A semelhança, se não a identidade, das duas narrações salta aos olhos. Trata-se, em uma e outra, do pecado da curiosidade insolente ou a audácia indiscreta. Em uma e outra, o homem segue o desejo de ter os olhos abertos e de ser como deuses. Em uma e outra, o homem cumpre tarefa mágica criadora em relação aos animais. Em uma e outra, o homem muda sua atitude fundamental da vertical para a horizontal. Como resultado, ele se encarna e sofre as consequências da encarnação: a dor, o trabalho e a morte. Quanto às diferenças entre as duas narrações, as almas formam os animais, o homem só lhes dá nome. Os lugares vizinhos dos astros, o jardim do Éden, a multidão das almas, Adão e Eva, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a composição da mistura do Pai. Podemos compreendê-las facilmente se considerarmos a diferença geral entre o Gênesis de Moisés e o Tratado Coricosmou. Este ensina, isto é, apresenta a exposição de um ensinamento, ao passo que aquele narra os fatos da aurora da história do mundo e da humanidade. Um é comentário do mundo, enquanto o outro é a sua crônica. Por isso, no Coricosmou, até os fatos e os acontecimentos são apresentados de maneira intelectualizada, isto é, enquanto e na medida em que enunciam ideias com clareza suficiente. Quanto à narração do Gênesis, ela só apresenta ao espírito do leitor, com força mágica, os fatos pertinentes da história espiritual do mundo e da humanidade. A Coricosmou quer convencer, ao passo que o Gênesis desperta as reminiscências profundas do passado distante que dorme nas profundezas da alma.
na memória do inconsciente coletivo, diria Jung. Sendo texto mágico, o Gênesis não diz que o homem formou os animais, mas que lhes deu nomes. Na linguagem da magia, o nome é o princípio formativo. Na magia, dar nome significa designar uma missão, encarregar de função e, ao mesmo tempo, tornar capaz de cumpri-la. Segundo o Gênesis, o homem deu aos animais criados por Deus suas missões e funções específicas no plano de realização, o que comportava organismo específico. Ele os formou, dando-lhes nomes no plano da realização. Quanto aos lugares vizinhos dos astros e o jardim do Éden, a narração bíblica é mágica. Ela visa não tanto responder à questão em que lugar do cosmo a humanidade se encontrava antes da queda primordial, quanto à questão que fazia ela e que acontecia em torno dela antes da queda. A resposta do Gênesis é que ela foi colocada num jardim para cultivar e o guardar. Isso significa que a aurora da humanidade não se verificou no deserto, onde nada chega, nem na selva, onde tudo brota e cresce sem controle regulador e diretor do espírito, nem nas condições da metrópole ou da cidade, onde nada brota nem cresce, mas onde tudo se faz e é feito pelo espírito regulador e diretor. O jardim é, pois, o estado do mundo no qual existe cooperação e equilíbrio entre o espírito e a natureza, ao passo que o deserto é o estado da passividade imóvel, tanto da natureza como do espírito. A selva é o estado da atividade só da natureza, e a cidade é o da atividade só do espírito. Poderíamos dizer, usando a linguagem filosófica da Índia, que o jardim corresponde ao estado sáttvico da natureza, Prakriti, em relação ao espírito, Purusha. Foi nesse meio sáttvico, ou jardim, que a humanidade foi colocada e que lhe foi designada a sua missão primordial e eterna, a de cultivar e guardar esse jardim. Paremos aqui, caro amigo desconhecido, para tomarmos fôlego diante da amplitude grandiosa desse enunciado cerrado e lapidar do Gênesis. A missão primordial e eterna da humanidade é, pois, a de cultivar e guardar o jardim, isto é, o mundo em estado de cooperação e equilíbrio entre o espírito e a natureza. Que mundo de conteúdo se acha encerrado em germe nesse enunciado! Quantas luzes espirituais, morais e práticas, místicas, gnósticas e mágicas brotam dele quando abrimos nosso espírito e nosso coração ao toque desse enunciado germe. Compreendemos, então, numa fração de segundo, que não devemos fazer nem deixar de fazer, nem formar sistemas de pensamento, nem deixar passar pela cabeça algum pensamento sem controle, que não devemos entregar-nos aos exercícios do treinamento oculto, ascético ou místico, nem dispensar o esforço constante e contínuo. Compreendemos também que devemos trabalhar e deixar crescer, pensar e esperar o crescimento e amadurecimento do pensamento, que a palavra mágica deve ser acompanhada e seguida do silêncio mágico. Numa palavra, que devemos cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Cultura e tradição. Querer e ousar. Saber e calar-se. Eis aí a essência e a missão do hermetismo, que é a recordação da missão primordial e eterna da humanidade,
a de cultivar e guardar o jardim inesquecível da aurora da humanidade, recordação essa que age no mais profundo de nossas almas. Nesse jardim existem árvores a cultivar e a guardar. São métodos ou vias da união da terra e do céu. É o arco-íris da paz entre o que está embaixo e o que está em cima. A Índia dá a esses modos ou vias da união o nome de yoga e ensina o Bhatha Yoga, a Jnana Yoga, Bhakti Yoga, o Karma Yoga, Tantra Yoga, Mantra Yoga, Raja Yoga, isto é, a união pela respiração e pelo movimento circulatório da vida, prana, a união pelo pensamento, pelo sentimento, pela conduta, pelo amor, pela magia da palavra e pela vontade. O impulso negro, guarda do cachimbo sagrado da tribo de Sioux, cego pela idade avançada, revelou a Joseph Epes Brown, The Sacred Pipe, os 7 ritos ou 7 vias da união do homem com o Pai, o Grande Espírito, e a Mãe, a Terra, tradicionais entre os Sioux, e que são a alma da alma espiritual, e que são a alma da vida espiritual das tribos Peles Vermelhas, da costa do Golfo do México até o Maine, ao norte, e da Geórgia até Idaho, a oeste. Mas, no que se refere a nós, hermetistas cristãos, as árvores ou yogas do jardim que queremos cultivar e guardar nos são dadas nas 7 colunas da casa que a sabedoria construiu, isto é, nos 7 dias da criação, inclusive no sábado, nos 7 milagres do Evangelho de São João, nas 7 palavras de Jesus, começando pelo Eu Sou, e nos 7 sacramentos da Igreja. Tais são as árvores do jardim que cultivamos e guardamos, vale dizer, os mistérios da união do que está em cima e do que está embaixo. Místico, místicos, gnósticos, mágicos e herméticos. Porque a mística, a gnose, a magia e a ciência hermética são os 4 braços do rio que sai de nosso jardim do Éden para o regar, e de lá se dividem em 4 braços. Imitemos, portanto, com respeito e gratidão, tanto o Swami Vivekananda, da Índia, como o impulso negro dos Sioux, da América do Norte, em sua fidelidade à tarefa de cultivar e guardar o que a providência quis confiar-lhes da recordação do jardim do Éden. Imitemo-los, digo, cultivando e guardando com a mesma fidelidade o que aprouve a providência confiar a nós de recordação do mesmo jardim. E não nos preocupemos com a sorte daqueles cuja cultura e tradição diferem das nossas. Deus, que vê tudo, certamente não se esquecerá de coroar a cabeça de todos os cultivadores e guardas fiéis de seu jardim. Outra diferença entre o Coricosmou e o Gênesis é a multidão das almas, de um lado, e Adão e Eva, do outro. Aqui também a diferença se explica pela natureza quase filosófica do Coricosmou e mágica do Gênesis. O Coricosmou tem em vista as substâncias, ao passo que o Gênesis fala do ato. Do ponto de vista da substância, havia uma multidão de almas, as quais causaram e sofreram a queda. Do ponto de vista do ato, elas formavam uma coisa só, uma vez que seu ato era um, mas cometido coletivamente. E quem cometeu foi Adão e Eva. Ora, para a questão qual o mal humano inato, há 2 respostas. Uma, dada pela asa esquerda da sabedoria tradicional, que é a ignorância.
A outra, dada pela asa direita da sabedoria tradicional, é o pecado do conhecimento ilícito. Contradição? Sim e não. As duas respostas se contradizem enquanto ignorância e conhecimento se opõem, mas se harmonizam enquanto a ignorância inata é consequência de pecado original da vontade, tomada do desejo de substituir o conhecimento por revelação pelo conhecimento por experimentação. Há diferença, mas não contradição. A diferença consiste em que a tradição oriental põe o acento no aspecto cognitivo do desacordo entre a consciência humana e a realidade cósmica, enquanto a tradição ocidental acentua o aspecto moral desse desacordo. A tradição oriental vê no mal humano inato uma espécie de mal-entendido ou de engano do entendimento, no qual a consciência se engana a respeito da pessoa empírica, a qual o corpo e a vida psíquica se referem do si mesmo verdadeiro, que é imutável e eterno. Enquanto a tradição ocidental vê nele a consequência do pecado pelo qual Adão e Eva quiseram ser como deuses, versados no bem e no mal, isto é, o ato que desfigura a semelhança de Deus, embora a imagem, que corresponde ao si mesmo verdadeiro dos orientais, tenha permanecido intacta. E é o eu empírico que carrega os traços desfigurados devidos ao pecado original. Trata-se, pois, não da identificação errônea do si mesmo verdadeiro ou imagem de Deus com o eu empírico, mas deste último enquanto desfigurado. A identificação seria perfeitamente justificada se o eu empírico tivesse permanecido semelhança de Deus, isto é, se ele não tivesse sido desfigurado em consequência da queda. Em outros termos, a diferença é a seguinte. Na tradição oriental, aspira-se ao divórcio no casamento do si mesmo verdadeiro com o eu empírico, enquanto na tradição ocidental considera-se esse casamento indissolúvel. O si mesmo verdadeiro, segundo a tradição ocidental, não pode nem deve desembaraçar-se do eu empírico, repudiando-o. Os dois estão ligados por laços indissolúveis para a eternidade e devem fazer juntos a obra de restabelecimento da semelhança de Deus. O ideal, para a tradição ocidental, não é a liberdade do divórcio, mas a da união. Foi pela vontade que o pecado original se verificou e causou a queda. O Gênesis descreve esse pecado da vontade como o desejo de arrogar-se o conhecimento do bem e do mal, de se tornar como deuses. Mas o Gênesis não se limita à primeira etapa da queda, se bem que ela seja a etapa decisiva, mas acrescenta 3 etapas ulteriores, a saber, o fratricídio de Caim, a geração dos gigantes e a construção da Torre de Babel. Embora essas 3 etapas ulteriores sejam apenas o desenvolvimento quase lógico do pecado original cometido no paraíso, elas constituem etapas novas no que concerne à realização do pecado original no domínio terrestre da história espiritual da humanidade. Porque o fratricídio de Caim é o fenômeno primordial que contém o germe de todas as guerras, revoluções e revoltas futuras da história do gênero humano. A geração dos gigantes é o fenômeno primordial, germe proto-histórico de todas as pretensões futuras na história do gênero humano dos indivíduos, dos grupos e dos povos que desempenham o papel de dominadores dos soberanos divinos, bem como o germe de todas as pretensões ao super-homem. Os Césares, que se arrogavam a autoridade e honras divinas, o super-homem, Übermensch, de Nietzsche,
e os Führers, fascistas e comunistas de nosso século são manifestações particulares do gigantismo primordial, do qual fala o Gênesis. E a construção da Torre de Babel do Gênesis é o fenômeno primordial que contém em germe todas as tendências futuras da história do gênero humano para a conquista do céu por meio das forças adquiridas e desenvolvidas na terra. No fundo do fratricídio de Caim se encontra a revolta do eu inferior contra o si mesmo verdadeiro, da semelhança decaída contra a imagem intacta. No fundo da geração dos gigantes, encontra o casamento do eu inferior com as entidades hierárquicas decaídas, em lugar do casamento com o si mesmo verdadeiro. E no fundo da construção da Torre de Babel se situa a vontade coletiva dos eus inferiores de terminar a substituição do si mesmo verdadeiro das hierarquias celestes e de Deus por superestrutura de alcance universal feita por eles. A revolta, a posse e a colocação do fabricado em lugar do revelado, e esses 3 pecados correspondem 3 quedas ou 3 efeitos. Caim, que matou seu irmão Abel, tornou-se exilado, errante. A geração dos gigantes foi seguida do dilúvio. A edificação da Torre de Babel teve como consequência o raio da descida do Eterno, que dispersou dali os construtores por toda a face da terra e confundiu a sua linguagem, a fim de que uns não entendessem mais a língua dos outros. Como a construção da Torre de Babel é o resumo das etapas precedentes do pecado, revolta e gigantismo, o efeito da construção dessa torre, o raio que dispersou os construtores e confundiu a sua língua, é o resumo dos efeitos dos 2 pecados precedentes. É por isso, parece, que a 16ª lâmina dos arcanos maiores do tarô representa a torre golpeada pelo raio e faz abstração do dilúvio e do exílio de Caim. Por isso basta para revelar a quem reflete seriamente o arcano sintético da relação entre a vontade e a sorte, entre o que se quer e o que acontece. Errar é a sorte inevitável da revolta do eu inferior contra o si mesmo superior. Ser afogado é a sorte da pretensão de ser super-homem. E ser atingido pelo raio é a sorte tão inevitável como as 2 precedentes da construção coletiva ou individual de uma Torre de Babel. O arcano à torre ensina uma lei geral e universal na forma sintética da Torre de Babel. Lei geral e universal. Isso significa que esta lei age tanto na biografia individual como no da humanidade, tanto no passado e no presente como no futuro. Segundo essa lei, aquele que se revolta contra seu si mesmo superior não viverá mais sob a lei da vertical, mas sob a da horizontal, isto é, será fugitivo errante sobre a terra. Aquele que se une a uma entidade das hierarquias decaídas, colocada no lugar de seu si mesmo superior ao ponto de se tornar possesso, será afogado, isto é, sucumbirá à loucura. Isso aconteceu com Nietzsche, autor inspirado de obras que cantam o super-homem e o anticristo. Aconteceu também com a humanidade do tempo em que os gigantes habitavam sobre a terra, esses heróis que foram famosos na antiguidade. Porque o dilúvio inundou a terra não só de água, mas também de outra água que afoga a consciência e a memória. A água do esquecimento que inundou Nietzsche. Foi assim que uma civilização muito avançada, a da Atlântida, submergiu no esquecimento, tanto como o continente, berço dessa civilização, foi engolido pelas águas. Foi assim que tribos e povos nômades primitivos, isto é, deserdados de seu passado e obrigados a recomeçar tudo, começaram morando em cavernas ou embaixo de árvores.
Houve outrora reinos poderosos e cidades magníficas na África, mas seus descendentes perderam a sua recordação e se entregaram inteiramente à vida cotidiana das tribos primitivas, à vida da caça, da pesca, da pequena agricultura e da guerra. Entre os indígenas australianos, o esquecimento foi mais completo. Assim, aquele que constrói uma torre para substituir a revelação do céu por aquilo que ele mesmo fabricou será atingido pelo raio. Vale dizer, passará pela humilhação de ser reduzido à sua subjetividade e à realidade terrestre. Na 13ª carta sobre o tarô, falei da lei da Torre de Babel, a propósito de algumas práticas ocultas usadas para atingir uma espécie de imortalidade por meio da cristalização ou da energia que emana do corpo físico. Tratava-se então da construção de uma Torre de Babel, individual, fabricada a partir de duplos superpostos, que se elevam do corpo físico para o alto. Tratava-se só da construção e não do outro aspecto dessa lei, o do raio. É sob o título do 16º arcano maior do tarô que podemos tratar da lei toda, isto é, tanto do seu aspecto de construção como do aspecto do raio. Acabamos de assinalar que a lei da Torre de Babel é universal, isto é, que ela age tanto na biografia do indivíduo como na da humanidade, e até na das outras hierarquias. O interessante dessa lei é que toda a atividade autônoma de baixo se encontra inevitavelmente com a realidade divina do alto. O que foi construído pelo esforço autônomo do eu inferior deverá, cedo ou tarde, ser confrontado com a realidade divina e sofrer os efeitos da comparação com ela. A lei, ou o arcano da Torre de Babel, se manifesta, por exemplo, no fato do purgatório após a morte. Porque todo homem que não é santo ou justo acabado constrói uma espécie de Torre de Babel própria. Suas ações, opiniões e aspirações autônomas ou pessoais constituem um mundo privado, que ele construiu e que leva consigo para o mundo espiritual após a morte. Esse mundo subjetivo deve, portanto, passar pela prova do encontro com a realidade transsubjetiva e espiritual, o raio. Esse encontro da subjetividade com a realidade espiritual constitui o essencial do estado após a morte, conhecido pelo nome de purgatório. O purgatório é, pois, o estado da alma que vê as ações, as opiniões e as aspirações de sua vida passada sob a verdadeira luz da consciência transsubjetiva. Ninguém a julga. É ela mesma que se julga sob a luz da consciência completamente despertada. Falava-se muitas vezes das trevas nas quais a alma se vê atirada quando entra no purgatório e do confinamento solitário que ela sofre nele. Há alguma verdade nessas descrições do estado da alma no purgatório. Vista de fora, a alma que entra no purgatório desaparece da vista de outras almas e mergulha assim nas trevas da invisibilidade e da inacessibilidade. Nesse sentido, isto é, do ponto de vista de sua inacessibilidade, pode-se dizer que a alma no purgatório está em confinamento, porque ela está fora dos contatos e das relações com os seres livres do mundo espiritual. Mas, vista do interior de si mesma, a alma que entrou no purgatório está imersa na luz absoluta da consciência transsubjetiva que, sendo demasiadamente luminosa, parece envolvê-la de trevas. Ao mesmo tempo, a alma é levada a se concentrar, tanto que se torna inacessível a todo mundo. Como se realiza a purificação da alma no purgatório? Qual é a natureza das trevas e do confinamento que ela sofre? E quais são os frutos desse estado?
Ninguém dá uma ideia mais clara disso e uma descrição mais digna de fé do que São João da Cruz em sua obra Noite Escura. Os capítulos nos quais ele trata da noite escura do espírito nos dão uma analogia tão próxima quanto possível do estado da alma no purgatório. Abre aspas. Essa noite escura é a influência de Deus na alma, a qual a purifica de suas ignorâncias e imperfeições habituais, tanto naturais como espirituais. Mas, dirá alguém, se é assim, por que essa luz divina, que, segundo nós, ilumina a alma e purifica de suas ignorâncias, é chamada pela alma de noite escura? Respondo que é por dois motivos que essa divina sabedoria é para a alma não só uma noite cheia de trevas, mas também pena e tormento. O primeiro é a elevação da sabedoria divina, que supera a capacidade da alma e, por isso, é cheia de escuridão para ela. O segundo é a baixeza e a impureza da alma, o que faz com que essa luz seja para ela penosa, dolorosa e até escura. Aqui se dá o mesmo que com a luz natural. Quanto mais clara ela é, mais ofusca e escurece a pupila da coruja. Quanto mais alguém quer fixar a vista no sol, tanto mais ofuscada fica sua capacidade visual e sem luz. Esta luz ultrapassa a fraqueza do olho. Igualmente, acontece quando essa divina luz da contemplação reveste a alma que ainda não está completamente iluminada. Ela produz na alma trevas espirituais, porque não só supera, mas também porque a priva de sua inteligência natural e obscurece o seu ato. A grande luz sobrenatural dessa contemplação paralisa as forças privadas e naturais do entendimento. A causa é que, quando Deus faz descer de si sobre a alma que ainda não foi transformada algum esplêndido raio de sua sabedoria oculta, esse raio produz no entendimento profundas trevas. O sofrimento da alma que provém de sua impureza é imenso, quando ela está verdadeiramente revestida dessa divina luz. Com efeito, quando essa luz pura reveste a alma, é para expulsar dela as impurezas. Então a alma se reconhece tão impura e tão miserável que lhe parece que Deus se levanta contra ela e que ela se levanta contra ele. Sentindo-se então rejeitada por Deus, ela sofre tanto e tem tanto desgosto que passa por uma das provas mais sensíveis às quais Jó esteve sujeito. Ele disse com efeito: por que me tomas por alvo? E cheguei a ser um peso para ti. Com efeito, embora encontrando-se então nas trevas, a alma vê claramente sua impureza com o auxílio dessa luz límpida e pura. Ela reconhece claramente que não é digna nem de Deus, nem de qualquer criatura. O que mais a aflige é o pensamento de que nunca mais será digna de Deus e de que já não há felicidade para ela. O segundo tormento para a alma nesse estado vem da fraqueza de sua natureza moral e espiritual. Como essa divina contemplação reveste a alma de algum vigor a fim de fortificá-la e dominá-la aos poucos, ela faz sua fraqueza experimentar pena tão profunda que ela parece estar no ponto de desfalecer. Então o sentido e o espírito se acham, por assim dizer, oprimidos por peso imenso e invisível. Sofrem e suportam tão grande agonia que considerariam a morte, o aniquilamento, como alívio e felicidade. Fecha aspas. Abre aspas. Eis uma coisa digna de admiração e compaixão. A fraqueza e a impureza da alma são tais
que ela sente a mão do Senhor muito pesada e muito oposta à sua natureza, quando, na verdade, ela é muito agradável e suave, e o Senhor não a deixa pesar sobre a alma. Ele apenas a toca e age por misericórdia, tendo como único fim conceder favores à alma e não castigá-la. Fecha aspas. Abre aspas. Eis que entra um raio de sol pela janela. Quanto mais puro e sem partículas é ele, tanto menos visível. E quanto mais partículas e poeira estiverem no ar, mais perceptível é ele ao olho. O motivo desse fenômeno é que não vemos a luz em si mesma. Ela é somente o meio pelo qual vemos tudo o que ela ilumina. E a ela mesma vemos pela reverberação que ela produz em torno de si. Sem isso, não a veríamos. Eis, sem tirar nem pôr, o que o divino raio da contemplação produz na alma. Revestindo-se de sua luz, ele ultrapassa as forças naturais e a coloca nas trevas, privando-a de todos os conhecimentos e afeições naturais que lhe tinham vindo por meio da luz natural. Assim, ele não só a coloca nas trevas, mas também despoja suas potências como suas tendências espirituais e naturais. É deixando-a assim no despojamento e nas trevas que ele a purifica e ilumina com sua divina luz. A alma não duvida disso e se crê sempre nas trevas. É o que dissemos do raio do sol, que, mesmo estando dentro da casa, é invisível para nós, se for puro e não encontrar algum objeto que o reflita. Mas, quando essa luz espiritual que reveste a alma encontra algum objeto que a reflita, isto é, um ponto de perfeição espiritual a compreender, por menor que seja ele, ou um julgamento verdadeiro ou falso a emitir, logo ela o vê e o compreende muito mais claramente do que antes de ter sido atirada nessas trevas. Do mesmo modo, a luz espiritual que ela tem a ajuda a conhecer com facilidade a imperfeição que se apresenta. Fecha aspas. Abre aspas. O fogo divino do amor da contemplação, antes de unir a alma a si e de a transformar em si, purifica-a de todos os seus elementos contrários. Tira dela todas as suas impurezas e a torna preta e escura. Por isso ela parece pior do que antes, muito mais feia e abominável. Essa purificação elimina todos os humores maus e viciosos que estavam muito enraizados e estabelecidos na alma, os quais antes ela não via nem imaginava ter em si tanto mal. Mas agora que se trata de eliminá-los e destruí-los, eles aparecem aos seus olhos, e ela os vê muito claramente sobre o brilho da obscura luz da divina contemplação. Mas ela não é pior por isso em si mesma, nem diante de Deus. Entretanto, como vê agora em si o que antes não via, parece-lhe evidente não só que é indigna do olhar de Deus, mas também que merece que ele lhe tenha horror e que já seja para ele objeto de horror. Fecha aspas. Abre aspas. A luz de Deus, que ilumina o anjo, esclarece-o e o cumula das suavidades do seu amor como convém a espírito puro que se prepara para a infusão de semelhantes graças. Quando se trata do homem, impuro e fraco, é natural que Deus o esclareça, como já dissemos, colocando-o na noite e causando-lhe penas e angústias, à semelhança do que faz o sol ao olho doente. Ele o ilumina, enchendo-o de amor e de aflição. Esse trabalho dura até que o fogo do amor o tenha espiritualizado, depurado, purificado,
a fim de que ele possa participar com suavidade com os anjos da união com essa influência amorosa. Fecha aspas. São esses alguns extratos dentre os mais pertinentes da doutrina de São João da Cruz, tirados dos capítulos 5º e 12 da Noite Escura do Espírito. A purificação descrita, que é uma escola de humildade, e a luz divina que põe a alma nas trevas e pesa sobre ela e a faz sentir a inevitável necessidade do confronto da natureza humana com a verdade divina, podem ser resumidas na imagem da torre atingida pelo raio e da queda de seus construtores, isto é, pela lâmina do 16º arcano do tarô. O raio que golpeia é a luz divina que ofusca e pesa. A torre partida é tudo o que foi edificado pelas potências humanas do entendimento, da imaginação e da vontade, confrontado com a realidade divina. Os construtores que caem são escola de humildade para as potências humanas do entendimento, da imaginação e da vontade. Assim, o purgatório, a vida de purificação que precede a iluminação e a união místicas, os grandes acontecimentos históricos que obrigam a humanidade a um recomeço e os acontecimentos individuais que deixam os homens prostrados como que por raio para se levantarem, iluminados por Saulo de Tarso ou alienados como Nietzsche, todas essas coisas, aparentemente diferentes, são manifestações diversificadas da mesma lei ou do mesmo arcano, o da torre partida pelo raio. Essa lei é o tema do Magnificat, colocado como epígrafe desta carta. Abre aspas. Dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos, e despediu ricos de mãos vazias. Fecha aspas. É a lei eterna da Torre de Babel que é cantada no Magnificat. A lei da torre partida pelo raio e a do coração humilde e elevado pelo mesmo raio, a iluminação divina. Porque o Magnificat é o cântico do coração partido por esse raio que depõe poderosos de seus tronos e exalta humildes. Só no Evangelho segundo Lucas essa lei pôde ser expressa de maneira mais concisa. Abre aspas. Todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Fecha aspas. Há várias maneiras de se elevar e uma só de se humilhar. Na biologia, por exemplo, no processo evolutivo, muitos caminhos levam a vantagens temporárias por uma especialização do organismo numa direção determinada, mas elas chegam a um impasse. Assim, os grandes répteis, os sáurios, chegaram incontestavelmente a dominar a Terra, graças à sua força física, à sua agilidade de movimentos e às formidáveis armas naturais que eram suas mandíbulas e seus membros. Mas tiveram de ceder o lugar a seres pequenos, menos especializados e desprovidos de vantagens físicas comparáveis. Os primeiros mamíferos poderiam parecer insignificantes ao lado dos grandes sáurios. Abre aspas. Foi justamente a sua insignificância que tornou possível sua sobrevivência durante o longo período em que a Terra esteve dominada por répteis poderosos e especializados. Fecha aspas. Julian Huxley, Evolution in Action, capítulo 5. Foi a falta de especialização que lhes permitiu adaptar-se à mudança radical das condições climáticas pelo fim da era mesozoica, quando os répteis dominantes desapareceram. Os mamíferos substituíram então os répteis como senhores da Terra. Ramos de mamíferos se especializaram, elevaram-se, desenvolvendo órgãos e faculdades que lhes deram vantagens temporárias,
mas que também os levariam a impasse, tornando-os incapazes de evolução ulterior. O grupo de mamíferos que, em vez de se especializar, entrou em processo de crescimento geral ou na evolução equilibrada do organismo físico e das faculdades psíquicas, constituiu a crista da lâmina da evolução e, finalmente, produziu os organismos capazes de servir de instrumento às almas humanas. Elevar-se e abaixar-se para ser elevado vem dar em biologia, na especialização, que fornece vantagens temporárias, e no crescimento geral, na evolução equilibrada das faculdades físicas e psíquicas dos seres. E o que vale no domínio biológico, vale também nos outros domínios. Por isso, julguei oportuno acrescentar, no começo desta carta, a fórmula: todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E o texto seguinte do Evangelho segundo Marcos, abre aspas: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Fecha aspas. Porque o que esse texto põe em relevo é a vida do crescimento geral, ou da humilhação ao papel de semente, em oposição aos caminhos da especialização ou àqueles nos quais a pessoa se eleva construindo torres. Crer ou construir, eis a escolha na qual, em última análise, vem dar o caminho da salvação ou da perdição, ou o caminho do aperfeiçoamento sem fim e o que chega a impasse. A ideia do inferno é a do impasse espiritual definitivo. A ideia do purgatório se refere ao processo que rejeita as tendências para os impasses da especialização, a fim de conservar aberta a via do aperfeiçoamento, o caminho da salvação. Elevar-se ou humilhar-se, especializar-se para conseguir vantagens temporárias, ou ser movido só pela fome e sede da verdade, do belo e do bem, construir uma torre ou crescer, dormindo ou acordado, noite e dia, sem saber como, eis a escolha que todo homem, toda comunidade e toda tradição ou escola espiritual devem fazer. Nós, ocultistas, magistas, esoteristas e hermetistas, e todos os que querem fazer, em lugar de esperar, que querem tomar sua evolução em suas próprias mãos e dirigi-la para a meta, nós nos vemos diante dessa escolha de maneira muito mais dramática do que aqueles que não se preocupam com o esoterismo. O nosso perigo principal, se não o único perigo verdadeiro, é o de preferirmos o papel de construtores da Torre de Babel, pessoal ou comunitária, ao de jardineiros ou vinhateiros do jardim ou da vinha do Senhor. Na verdade, a única razão moralmente fundada na verdade para guardarmos os esoterismos esotéricos, isto é, para não os difundirmos à luz do dia, é o perigo do grande mal-entendido que consiste em confundirmos a torre com a árvore. Com isso, recrutaremos pedreiros em vez de jardineiros. A Igreja sempre teve consciência desse perigo. Por isso, embora aprecie e encoraje o esforço, ela sempre insiste no princípio da graça como única fonte de progresso no caminho da perfeição. Por isso, mostrou-se desconfiada em relação às irmandades ou grupos ditos iniciáticos, formados em sua periferia ou fora dela. Porque, atribuindo-se das rivalidades ou de outras imperfeições humanas,
A razão grave que leva a Igreja a tomar atitude negativa em relação às irmandades, etc., iniciáticas, é o perigo de substituírem o crescimento pela construção, a graça pelo fazer, a vida da salvação pelos caminhos da especialização. Não sei se isso explica o processo da Ordem dos Templários. Certamente explica a oposição da Igreja à franco-maçonaria. Seja o que for dos casos particulares, aquilo de que nos ocupamos aqui é o arcano da torre atingida pelo raio, isto é, o conjunto das ideias e dos fatos que se referem à vontade de elevar-se, o que produz a especialização, a qual, por sua vez, inevitavelmente chega ao impasse. Trata-se assim da escolha entre construção e crescimento no domínio esotérico. Vemos um faquir que é insensível aos pregos sobre os quais se estende, ou que se faz enterrar vivo e assim fica durante uma semana, sem sufocar-se, ou que faz uma planta crescer diante de nós. Esse faquir adquiriu vantagens. Pode o que nós não podemos. Mas ele conseguiu isso com prejuízo do desenvolvimento geral enquanto ser humano. Ele se especializou. Jamais trará ele alguma contribuição de valor à filosofia, à religião, à arte. Se considerarmos seu progresso humano geral, ele está num impasse, à espera do raio do alto, que poderá fazê-lo sair dele. Isso nos leva ao problema inquietante posto por Agripa de Nettesheim, autor de obra clássica sobre a magia, de filosofia oculta. Como pôde o autor deste livro, no qual se encontra uma multidão de coisas baseadas numa experiência autêntica, como pôde ele, adepto entusiasta, tornar-se o cético desencantado que, pelo fim de sua vida, escreveu sobre a incerteza e a vaidade das ciências? A resposta é que Agripa construíra uma torre de Babel que foi atingida pelo raio do alto. A realidade superior lhe fez parecer vãs todas as ciências sobrenaturais, às quais ele tinha consagrado os mais belos anos de sua vida. A torre foi abalada, mas a via do céu foi aberta. Ele estava livre para recomeçar, isto é, podia engajar-se na via do crescimento. O faquir e o mágico têm necessidade do raio libertador do alto para voltarem à via da evolução puramente humana, isto é, do crescimento geral, fora dos impasses da especialização. O mesmo vale para o gnóstico e o místico especializados. Eis porque repetimos tantas vezes nessas cartas que o hermetismo prático, isto é, vivido, não é ciência oculta, nem magia, nem gnose, nem mística, mas a síntese delas. Ele é a árvore, não a torre. É o homem todo, enquanto filósofo, mágico, gnóstico e místico ao mesmo tempo. Que é esta árvore? É ela a árvore da Sefiró da Cabala? Talvez. Ou a árvore do conhecimento e da vida do Jardim do Éden? Sim. Eu preferiria ver nela principalmente a árvore da morte e da ressurreição, a da cruz da qual surge a rosa. A cruz que mortifica e vivifica ao mesmo tempo. A cruz na qual o suplício do Calvário e a glória da ressurreição se unem.
porque a cruz é a lei do crescimento, a do morrer e a do tornar-se perpétuo. Ela é a via que escapa aos impasses da especialização, a lei da purificação, que leva à iluminação e culmina na união. O hermetismo prático é a mística, a gnose e a magia e a ciência da cruz. O objeto de sua busca, seu impulso de base e sua razão de ser, é a grande obra do crescimento que age pela transformação, pela sublimação, pela transubstanciação e pela transmutação espirituais, psíquicas e corporais. Sim, a alquimia, o princípio alquímico, é a alma do hermetismo. Esse princípio está expresso no Evangelho: que nada pereça e que tudo seja salvo. Que nada pereça e que tudo seja salvo. Pode-se imaginar um ideal, um objetivo que implique mais fé, mais esperança e mais amor? Enquanto aqueles que não têm a fé perfeita recorrem à cirurgia da separação entre o si mesmo verdadeiro e o eu inferior, como no caso do Sankhya e da Yoga, e aqueles que têm falta de esperança suprem os defeitos das faculdades e das forças, recorrendo à prótese, isto é, a construção de mecanismos chamados a desempenhar as funções das faculdades que falham, como é o caso dos construtores de máquinas, dos autores de sistemas filosóficos, dos rituais de magia cerimonial e, em geral, dos construtores da torre, os adeptos da grande obra confessam a loucura da cruz. Eles creem, esperam e querem que nada pereça e tudo seja salvo. A boa nova que o mundo recebeu há mais de 19 séculos é a da ressurreição, da grande operação química da transmutação do ser humano. A libertação pela cirurgia espiritual, o poder graças à construção do mecanismo mental ou outro, e a ressurreição graças à cruz, a lei do crescimento espiritual. Eis os 3 ideais entre os quais toda alma humana deve escolher. O hermetismo fez sua escolha. Ele abraçou para sempre a lei da vida viva, a cruz como sua vocação e a ressurreição como seu ideal. Por isso, ele não tem nada de mecânico nem de cirúrgico. Nele não construímos torres nem procuramos divórcios, mas tratamos da transmutação das forças e das faculdades da natureza humana, isto é, da grande obra da evolução humana, evitando os impasses da especialização. Afirmei que no hermetismo prático não há nada de mecânico nem de cirúrgico. Isso não significa que não encontramos nele nenhuma técnica mental, cerimonial ou fisiológica que permita saber e realizar coisas que ultrapassem a medida das faculdades morais e intelectuais. Permanecemos no nível do crescimento moral e intelectual devido à experiência, ao esforço e à ação da graça do alto. Não encontramos nele, por exemplo, nenhum método técnico do despertar dos centros ou lotos pela pronúncia das sílabas mântricas acompanhadas da respiração especialmente adaptada para esse fim. Os centros ou lotos crescem e amadurecem na luz, no calor e na vida da verdade, do belo e do bem, sem a aplicação de nenhum método técnico especial. Os lotos, como o ser humano inteiro, desenvolvem-se segundo a lei geral expressa pelo Evangelho. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de dia e de noite, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como.
No hermetismo prático, o que torna quente o coração, o lótus de 12 pétalas, é a cordialidade. Não o despertar da força adormecida, Kundalini, por meio das sílabas mântricas e da respiração. O que põe em movimento o lótus da iniciativa intelectual, o lótus de 2 pétalas, é a atenção devida ao desejo de compreender, e não uma sílaba mântrica a um modo especial de respiração, etc. E se fosse de outro modo, se aplicássemos a cada lótus um método especial para seu desenvolvimento, conseguiríamos seu desenvolvimento no sentido da especialização e obteríamos vantagens temporárias, engajando-nos em impasse. O mesmo se aplica às técnicas intelectuais. A máquina de calcular é necessária para o trabalho científico de hoje. Nem ela, nem seu análogo tem lugar no hermetismo. Nele, o esforço pessoal e original do pensador é insubstituível. Nem a ars combinatória de Raymond Lully, nem o arqueometre de Saint-Nive d'Alveidre, por mais engenhosos e bem fundados que sejam, foram aceitos no hermetismo como instrumentos da descoberta ou como critérios de julgamento. Até o sistema de silogismos aristotélicos, tão em uso entre os pensadores escolásticos da Idade Média, foi pouco aceito pelos hermetistas. Eles são excelentes instrumentos intelectuais, mas o hermetismo não quer servir-se de nenhum instrumento, porque o hermetismo não tem nada a ver com o desejo de obter respostas certas para questões, com o mínimo de esforço e o máximo de resultado. As suas questões são crises, e as respostas que ele procura são estados de consciência que decorrem dessas crises. Sendo o hermetismo a arte de tornar-se, a arte das transformações, das transubstanciações e das transmutações da consciência humana, não pode ele servir-se de nenhum instrumento intelectual. Os símbolos que ele usa, ou dos quais os hermetistas se deixam impregnar, não são instrumentos intelectuais. Não há neles nada de mecânico. Bem ao contrário, os símbolos são fermentos ou enzimas místico-gnóstico-mágicas do pensamento, e sua presença perturbadoramente inquieta estimula, convida a lançar-se em profundezas sempre novas. Os símbolos não são instrumentos do pensamento, mas seus guias e mestres, do mesmo modo que o símbolo da fé, o credo cristão, não é instrumento do pensamento, mas uma espécie de constelação estelar muito acima dele. Se assim não fosse, repito, o hermetismo que termina em impasse estaria morto há muito. A menos que, na nova Torre de Babel, ele estivesse reduzido a esperar o raio salutar. Abre aspas. Eu conheci há cerca de 40 anos um engenheiro esoterista 20 anos mais velho do que eu, o qual eu considerava como mestre. Ele estudara os 3 volumes da doutrina secreta de Blavatsky na solidão das estepes da Ásia Central e tinha conseguido reduzir a massa dos materiais dessa obra a sistema simples e elegante. Um círculo de 7 círculos interiores, subdivididos por sua vez em 7 pequenos círculos. Com o passar do tempo, ele tinha chegado a tal habilidade no manejo desse instrumento que, fosse qual fosse a questão, encontrava a resposta quase imediatamente. A Revolução Russa? 3 que aspira a 4. A ciência e a religião? 5 e 4. A ciência europeia e a sabedoria esotérica do Oriente? 5 e 6.
Não pensemos que ele respondia usando números. Aos não iniciados, ele dizia muitas coisas, muitas vezes instrutivas e quase sempre oportunas. Os números eram só para os iniciados. Fecha aspas. O instrumento que esse engenheiro construiu com o auxílio de doutrina secreta de Blavatsky lhe deu por algum tempo uma inegável superioridade. Mas ele colocava seus discípulos num impasse. E eles se dispersaram à procura da experiência pessoal autêntica. Quanto ao autor, acabou publicando um livro sobre o fantasma de uma dama branca que assombrava a casa antiga de sua cidade. Um fantasma, sim, e, no entanto, fenômeno da realidade. O arcano da torre partida pelo raio do alto. Como me agradaria mostrar seu alcance e seu sentido. Os ingleses dizem que é suficiente fazermos tudo o que podemos. To do one's best. Mas quem poderá dizer com certeza que fizemos tudo o que podíamos? Deixemos, porém, minhas angústias pessoais e voltemos ao arcano do qual estamos tratando. Não há, pois, nem pode haver nada de mecânico no hermetismo prático que não constrói torres de Babel. Acrescentei que não há nada de cirúrgico também. Isso significa que, sendo o princípio alquímico a alma do hermetismo, é o casamento dos opostos e não o divórcio que constitui a base do hermetismo prático. O casamento dos opostos é princípio de alcance universal. Ele não é compromisso no qual é possível arranjar-se, mas a cruz e a magia da cruz. É assim que o si mesmo verdadeiro está unido ao eu inferior no ser humano, no qual o eu inferior é a cruz do si mesmo verdadeiro, e o si mesmo verdadeiro é a cruz do eu inferior. Os dois polos do ser humano vivem um na presença do outro. O resultado é o processo alquímico da aproximação progressiva entre um e outro. Igualmente sucede com as hierarquias da direita e da esquerda no mundo e na história do mundo. Elas não podem unir-se nem separar-se e estão empenhadas numa discussão milenar na qual os argumentos são fatos e as conclusões são acontecimentos. As hierarquias da esquerda são a cruz das hierarquias da direita e vice-versa. No mundo e em sua história, não há esperança fora do processo alquímico de transmutação do mal em bem, sacramento de penitência de envergadura cósmica. A separação entre os dois lados seria catástrofe irreparável. Vejamos alguns exemplos históricos. As guerras de religião entre protestantes e católicos, e antes as guerras entre cristãos e muçulmanos, chegaram, como recentemente na Coreia, ao estabelecimento de uma linha de demarcação, a um paralelo 38. Cada um acabou reconhecendo a existência do outro, vivendo em sua presença e suportando-se mutuamente. Cada um se resignou à cruz, em lugar de recorrer à cirurgia da guerra. E a magia da cruz, o processo alquímico de transmutação, começou a agir. Qual foi o seu resultado? O mundo muçulmano abandonou a pretensão de converter o mundo cristão pelas armas. E o mundo cristão fez o mesmo. Mais ainda, os dois lados deixaram de se esforçar para povoar o inferno com almas de religião oposta. E na Alemanha, tão arruinada pela Guerra dos 30 Anos como foi pela Segunda Guerra Mundial, o governo é exercido por uma frente unida de católicos e protestantes, CDU. Outro tanto acontece com o conflito entre o mundo livre e o mundo comunista. Querendo ou não, cada um deverá reconhecer-se reciprocamente
e aceitar e suportar a existência do outro. O paralelo 38 foi um começo. Depois vieram a operação de magia da cruz e do processo alquímico de transmutação. O mundo livre, diante de seu juiz e concorrente incansável, eliminará progressivamente as injustiças sociais que reconhecer como tais. E o mundo comunista, diante de seu juiz e concorrente incansável, se liberalizará progressivamente e restabelecerá as liberdades que reconhecer como postulados invioláveis da natureza humana. Verifica-se o mesmo no conflito entre a ciência e a religião, no leste e no oeste. Elas terão de suportar-se mutuamente. O resultado será que sempre haverá mais cientistas crentes e cada vez mais sacerdotes cientistas. A magia da cruz ou alquimia que age no casamento dos opostos é, portanto, a única esperança do mundo, da humanidade e de sua história. E é precisamente o princípio do casamento dos opostos que está subjacente no hermetismo. Ele rejeita o princípio do divórcio e da guerra, o princípio cirúrgico, tanto na teoria como na prática espiritual, moral e intelectual. O que nada pereça e que tudo seja salvo é a alma do hermetismo. A tese fundamental segundo a qual tudo pode ser salvo, tese ao mesmo tempo cristã e alquímica, é a da fé pura e simples, devida à experiência do sopro divino. Ela tem, contudo, a virtude de abranger não só o coração e a vontade, mas também o entendimento, o qual pode encontrar nela uma satisfação completa. Eis um exemplo. A parábola da ovelha perdida é bem conhecida. Pensa-se em geral que ela destaca a solicitude do bom pastor pela alma particular, o que está certo. Pode-se, todavia, por analogia, aplicá-la também à vida interior da alma, aos seus desejos, às suas aspirações, aos seus vícios e às suas virtudes. E se considerarmos, por analogia, toda a força particular da alma como ovelha, chegaremos a compreender que, no fundo, os defeitos e os vícios da alma não são monstros, e sim ovelhas desgarradas. Assim, no fundo, a avidez de domínio e o desejo de submeter a vontade alheia à vontade própria é a ovelha que se desgarrou. Porque na raiz do desejo de domínio está o sonho da unidade, da união e da harmonia do coro. É a ovelha. Mas em vez de procurar a realização do sonho de harmonia pela via do amor, a vontade quer realizá-lo pela via da coação. Eis a ovelha desgarrada. Para reconduzi-la ao rebanho, a vontade fundamental, subjacente no desejo de dominar, deve tomar consciência de que é no domínio do amor e não no do mandamento que ela encontrará o que procura. Eis o retorno da ovelha desgarrada, o processo alquímico de transmutação de metal vil em ouro. Uma vez que todos os defeitos e todos os vícios da alma são ovelhas desgarradas, nós todos temos a missão de encontrar e fazer voltar para o rebanho, para a harmonia coral, as ovelhas desgarradas que estão em nós. Nós somos missionários no domínio subjetivo de nossa própria alma, encarregados de converter nossos desejos, ambições, etc. Devemos mostrar-lhes que procuram a realização de seus sonhos por caminhos falsos e indicar-lhes o caminho verdadeiro. Não se trata de mandamento, e sim da alquimia da cruz, isto é, da via alternativa de nossos desejos, ambições, paixões, etc. Trata-se ainda do casamento alquímico dos opostos. O meio prático para isso é a meditação. A meditação profunda é que permite apresentar a via alternativa a toda a ovelha desgarrada em nós,
com força suficiente para impressioná-la. Meditar é pensar na presença de Deus, como rezar é falar na presença de Deus. A meditação é, pois, o esforço honesto e corajoso do eu inferior para pensar em comunhão com o si mesmo superior na luz divina. E como a concentração precede necessariamente a meditação, do mesmo modo esta, cedo ou tarde, chega à contemplação. Isso significa que, inevitavelmente, se faz a passagem das considerações e dos discursos para a imobilidade e o silêncio completo do recolhimento sobrenatural, no qual pensamos mais em alguma coisa distante, mas no qual a coisa mesma está presente e se revela. A contemplação é a união do pensador com a realidade. Nela, não chegamos a uma conclusão, mas recebemos ou sofremos a impressão da realidade. Eis, portanto, a técnica, na qual, entretanto, não há nada de técnico, do hermetismo prático. A passagem da concentração para a meditação e desta para a contemplação. Para podermos concentrar-nos, devemos atingir certo grau de liberdade e desapego. Para podermos meditar, devemos colocar-nos sob a luz do alto. E para podermos experimentar a contemplação, devemos tornar-nos uma coisa só com esta luz. Por isso, os estados ou etapas da alma correspondentes à concentração, à meditação e à contemplação são os da purificação, da iluminação e da união. E são os 3 votos sagrados de obediência, castidade e pobreza que tornam eficazes a concentração, a meditação e a contemplação para a realização da purificação, da iluminação e da união da alma. Eis os segredos práticos da jardinagem interior, do manejo das leis do crescimento e não dos da construção do ser humano no sentido da evolução humana, de modo que ele se torne cada vez mais humano fora dos impasses da especialização. O 16º arcano do tarô, o da torre fulminada, revela a natureza e o perigo dos impasses da especialização. Não devemos construir, devemos crescer. Eis o seu ensinamento essencial. Porque todas as libertações levadas a termo graças às operações cirúrgicas incluem a necessidade de recomeçar. O balão que fazemos voar mais alto, cortando as cordas dos sacos do lastro, aterrissará cedo ou tarde. O vento inevitavelmente acabará por fazê-lo baixar-se. As torres serão fulminadas e os balões serão baixados pelo vento. Em última análise, o que salva constantemente a evolução humana e faz o papel do raio e do vento são a morte e o nascimento. Não é profundamente significativo que o chefe espiritual da religião e da libertação da roda das encarnações tenha sido procurado e encontrado 14 vezes entre as crianças nascidas imediatamente depois de sua morte? Que os Dalai Lamas estão entre as crianças da primeira geração após seu passamento é provado por incontestáveis reminiscências da sua encarnação anterior. Os 14 Dalai Lamas são reencarnações sucessivas de uma só alma ou entidade. Direis que se trata de ilusões. Por quê? Podeis provar que eles se enganam? Os que têm a tarefa de encontrar, melhor, de reencontrar o Dalai Lama, podem apresentar mais de uma prova. É a misericórdia que faz voltar a alma do Dalai Lama.
dizem os budistas. Mas por que o vento do qual se trata aqui não poderia ser o da compaixão e da misericórdia, como o raio que fulmina as torres é o amor divino que nos salva dos impasses? Quanto a mim, declaro firmemente e não tenho nenhuma dúvida de que a morte, que nos salva do impasse ao qual chega a nossa organização corporal, é efeito do raio do amor divino, e de que o nascimento, que nos dá a possibilidade de participar ativamente da história terrestre do gênero humano, no fundo, é devida à ação da compaixão por esta terra e pela humanidade que a habita, pelo menos quanto a certa classe de almas. Não há nada de mecânico ou de automático no fundo das coisas do mundo. Desembaracemo-nos das aparências mecânicas e veremos que o mundo é coisa moral, o amor crucificado. Sim, os mercenários tomaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. Depois tiraram a sorte sobre a túnica, enquanto o coração do mundo nu é o amor crucificado no meio dos 2 outros crucificados, à sua direita e à sua esquerda. Com efeito, as ciências mecânicas repartiram as vestes do verbo e disputam a primazia na explicação do princípio universal, a túnica, que se manifesta de modo igual em todos os seus domínios especiais. Pergunta-se se ele pode ser reduzido às leis da física e da química ou da energia e da biologia. Mas o hermetismo, por mais desprezado e desacreditado que seja, não toma parte na divisão das vestes do verbo crucificado, nem na escolha de sua túnica pela sorte. Ele se esforça por vê-lo vestido do mundo mecânico, pelo menos na aparência. Por isso, os alquimistas, cuja preocupação era a química dos sopradores, isto é, os processos químicos materiais dirigidos pelo sopro moral, psíquico e espiritual, nunca tiraram a veste àquele a qual ele pertencia. A sua química não era separada do verbo. Por isso, os astrólogos, cuja preocupação era a astronomia das influências ou dos sopros celestes, não tomaram o mundo planetário e zodiacal como mecanismos puros e simples. A sua astronomia não era separada do verbo. Por esse motivo, também os magistas, cuja preocupação era a física soprada, isto é, os movimentos e as energias causadas pelo verbo humano, por analogia com o verbo divino, não se apossaram somente da veste. A sua física não era separada do verbo. Sejam quais forem os erros e os abusos práticos dos alquimistas, astrólogos e magistas, pelo menos não se encontram entre os que repartem as vestes e tiram a sorte sobre a túnica. Mas o hermetismo não é alquimia, astrologia ou magia, embora essas ciências sejam derivadas dele pela via da especialização. Porque o princípio fundamental do hermetismo, como síntese da mística, da gnose, da magia e da filosofia, é a não especialização. Por isso ele evolui, evitando os impasses da especialização, as torres que, cedo ou tarde, serão fulminadas. Assim, o hermetismo cristão de hoje não ficou atrás dos grandes acontecimentos espirituais que mudaram fatores de primeira ordem no domínio astrológico. Acontecimentos que fazem agora o papel do raio que fulmina a torre da astrologia. Quero simplesmente dizer que as influências planetárias e os dias e as horas dessas influências se submeteram a um poder de origem superior. É verdade que o domingo é o dia do sol quanto ao organismo psicofísico humano, mas hoje ele é o dia da ressurreição quanto à vida psicoespiritual humana.
O sábado ainda é o dia de Saturno, no que se refere à parte natural inferior do ser humano. Quanto à alma, que tende para o espírito, e quanto ao espírito humano, o sábado é o dia da Santa Virgem. Na sexta-feira, a influência de Vênus submeteu-se ao Calvário, a Cristo crucificado. A terça-feira não é mais o dia de Marte, quando se trata da alma que aspira ao espírito ou de pessoas espirituais, mas o dia do arquiestratego Miguel. A segunda-feira é o dia da Santíssima Trindade, e não mais o dia da Lua. A quarta-feira é dia dos pastores humanos da humanidade, não mais o de Mercúrio. A quinta-feira é o dia do Espírito Santo, não de Júpiter. Sempre no que concerne a alma voltada para o espírito e a vida das pessoas espirituais. A magia sagrada de hoje emprega as fórmulas e os signos que correspondem ao poder sobrenatural do dia, e não a influência natural planetária desse dia, se bem que, repito, este continue válido e conserve valor prático no domínio estrito, mais restrito do que no passado. Na quinta-feira invocamos, portanto, o Espírito Santo e nos unimos a ele, em vez de invocarmos o gênio de Júpiter, etc. A primazia do poder sobrenatural sobre as influências astrais dos dias, das horas e dos anos. Eis o raio que atingiu a torre da astrologia e da magia astrológica especializada. Eis o exemplo do raio em ação. O horóscopo indica uma constelação funesta de Saturno e Marte na 8ª casa, a da morte, predizendo a morte violenta. Acontece, contudo, que quem está em ação não são Saturno e Marte, mas a Santíssima Virgem e o Arcanjo Miguel, e que em lugar da morte predita, verifica-se uma iluminação espiritual. O que é verdade da astrologia e da magia, o é também da alquimia, porque tudo o que se especializa torna-se uma torre, isto é, se cristaliza e, com isso, priva-se da faculdade de caminhar no ritmo da evolução espiritual. É o impasse. Então, o raio do alto entra em cena e afasta o obstáculo ao progresso ulterior. O 16º arcano maior do tarô é, portanto, uma advertência para todos os autores de sistemas que dão papel importante à mecanicidade. Sistemas intelectuais, práticos, ocultos, políticos, sociais e outros. Ele os convida a se empenharem nos trabalhos do crescimento, em lugar de nos da construção, nos trabalhos de cultivadores e guardas do jardim, em lugar de nos de construtores da Torre de Babel.